Olá pessoal, bem-vindos de volta ao módulo 7.2. Essa é a parte 3 final do nosso estudo de caso de um sistema fotovoltaico conectado à rede. Lembrando que no primeiro vídeo vimos a fase de levantamento e no segundo vídeo a fase de cálculos. Portanto, agora podemos seguir aqui com o nosso roteiro, onde veremos a fase 3 de análise. E nós vamos começar por coletar, opções para possíveis módulos e inversores do projeto, desde que eles respeitem, os parâmetros até agora estabelecidos. Em seguida, a gente calcula o número de módulos em série e strings em paralelo, de acordo com essas coletas que fizemos anteriormente, e determinamos qual a melhor opção para o cliente, a opção mais viável para o nosso comprador que estamos simulando aqui. Por fim, nós não vamos entrar no mérito dessa etapa, que é onde calculamos os cabeamentos necessários, o sistema de proteção e de aterramento, dentre outros elementos previstos no projeto profissional, que muitas vezes são acompanhados, que é necessário o uso de um software computacional. Portanto, vamos começar aqui a etapa 1, onde coletamos opções para recapitular. A potência mínima do inversor calculada no vídeo anterior foi de 1.581, a gente arredondou para cima para 1.6 kW. Essa potência ela atende a demanda mínima que nós determinamos, com o cliente. Lembrando que teve aquela conversa, que eu citei de ser muito importante, determinar qual é o objetivo do cliente com o projeto. No caso aqui, para o estudo de caso que eu estou abordando, eu disse que o cliente ele deseja gerar 100% do consumo dele, não quer gerar nem a mais nem a menos. Então, nós pegamos a conta de energia, determinamos o consumo e buscamos um inversor que atenda a demanda que ele possui, Então, o valor estabelecido foi de 1.6 kW. Para a potência mínima do arranjo, foi o mesmo princípio, só levamos em conta o rendimento de 75%, o rendimento menor, devido às perdas que acontecem, as perdas gerais, que foram ensinadas também no primeiro vídeo. Lembrando que eu não levei em conta as perdas por direção do telhado ou da laje onde vai ser instalada, e nem as perdas por angulação. Estamos considerando aqui que o local onde será instalado ele vai poder assumir o ângulo de 22 graus para os painéis, que é o que a gente deseja, e está voltado para o norte. Então, só consideramos as perdas as perdas gerais, e a gente considera então um rendimento de 75%, aquele fator de 0 a 75. Com isso, a potência mínima do arranjo ficou sendo de 2.108 kWp, arredondando para 2.11 kWp. Para seguirmos aqui com o nosso roteiro, devemos introduzir um conceito muito importante no mundo do estudo da energia fotovoltaica, que é o fator de dimensionamento do inversor, que nada mais é que a razão entre a potência do inversor e a potência do arranjo. Então aqui está a fórmula do FDI. Ela é um conceito importante a partir de agora, porque para esse roteiro que estamos seguindo, nós vamos forçar, a gente vai escolher um FDI desejado, isso vai de acordo com o projetista. No meu caso, eu vou optar por buscar um FDI próximo de 0,8 ou 0,7, de acordo com o inversor escolhido. Mais para frente vocês vão ver as opções que eu coletei, isso fará mais sentido, mas lembrando, isso aqui é uma opção do projetista. Eu vou optar por buscar um FDI próximo desses dois valores. Então, como esse valor ele é menor que 1, isso quer dizer que a razão aqui ela está me dando uma potência do meu gerador fotovoltaico, PFV, maior que o PINV, a potência do inversor. Isso quer dizer o quê? Que eu estarei gerando mais energia, estarei gerando uma quantidade de energia que não vai ser aproveitada. Aí a gente pode ficar esse questionamento. Então, por quê? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou perdendo energia, deixando de aproveitar essa energia? Existem vantagens nesse método, nessa escolha do FDI menor que 1. Lembrando que devemos fazer essa escolha, forçar isso no projeto, desde que esteja dentro dos limites suportados pelo inversor. Dentro do manual, do datasheet, a folha de dados do inversor, ele dá para a gente qual que é o limite máximo que ele suporta, qual o limite máximo da potência do arranjo fotovoltaico que ele suporta. Voltando aqui então, só para vocês visualizarem pela fórmula, a gente pode realmente colocar uma potência de arranjo
a potência do gerador maior que a potência do inversor, mas tem um limite. Cada inversor tem o seu, dentro da folha de dados, tem lá esse valor bem explicitado. Então, nós podemos sim colocar uma potência de geração maior que a potência do inversor, desde que ele suporte. Porém, volta aqui, né, o questionamento. Então, eu vou estar gerando uma certa quantidade que não vai estar sendo aproveitada. Eu coloquei aqui uma explicação breve. Um FDI baixo, ele melhora o funcionamento do sistema, fazendo com que o inversor entregue uma energia de melhor qualidade. Então, essa é a vantagem. Eu colocando, né, o meu gerador um pouco mais potente que o inversor, durante o período do dia em que eu estarei gerando mais, o meu inversor vai ficar um maior período, né, um período um pouco maior, entregando o máximo da sua capacidade. Então, eu vou estar aproveitando melhor o meu equipamento. Por outro lado, a gente vai submeter esse inversor a um nível elevado de temperatura, um pouco mais elevado, por um período maior. Isso pode reduzir a vida útil. Então, existem prós e contras aqui nessa opção. Para o projeto, eu vou optar por um FDI de 0,8 ou 0,7, de acordo com o equipamento, que nós veremos mais para frente. Eu registro aqui também que o FDI depende do local da instalação e do equipamento, né? Como já disse. Bom, o local da instalação, a gente pode pensar que para uma localidade em que a geração não é tão boa, que não temos uma irradiação solar tão boa, a gente não quer um FDI menor que 1. A gente quer um FDI um pouco maior para que eu não perca nada do que eu estou gerando. Então, depende do local escolhido aí, né? Do local onde vai ser instalado o sistema. Basicamente, né, digamos assim, uma regra básica. Para locais onde a sua irradiação não é tão favorável, a gente coloca o FDI de 1 a 0,9, próximo de 1 ali, até 1,05, que aí a gente vai conseguir aproveitar melhor a nossa energia que está sendo gerada pelo arranjo. Então, a gente analisou no mercado as opções que estão disponíveis dentro do que a gente, né, encontrou do mínimo, né, calculado. A gente quer ficar próximo do mínimo por questão também de financeira, né? Quanto mais caro o inversor, quanto mais potente o inversor, mais caro ele vai ser. Então, a gente analisou opções do mercado. E lembrando também que sempre devemos nos ater às marcas de inversores, né? As marcas são mais conceituadas aí no mercado. Nós escolhemos duas opções, uma de 2 kW e uma de 1,6. A de 1,6 sendo bem próxima, né, já bem mais próxima do mínimo, né, já entregando algo próximo do mínimo aí, realmente calculado. A de 2, uma opção um pouco com uma folga um pouco maior, podemos dizer assim. Para o inversor de 2 kW, eu vou buscar um FDI de 0,8. A gente pode concluir que a potência do gerador vai ser então só mudando um pouco a fórmula que a gente passou. Lembra, o FDI estava aqui e o PFV estava aqui, a gente mudou aqui, né? Passou a dividir no FDI. Então, a potência do nosso gerador fotovoltaico para um FDI de 0,8 e para a potência do inversor de 2 kW, a gente vai ter uma potência do arranjo de 2,5 kWp, algo próximo disso. Lembrando, pessoal, que isso aqui são cálculos iniciais que estão levando os valores bem exatos. Então, isso aqui é só mesmo uma visão inicial dos valores que nós temos que buscar. Então, a gente já encontrou aqui, né, no mercado o inversor, determinamos o FDI, que foi a opção do projetista, e fazendo a conta, encontramos a potência do arranjo fotovoltaico. Para o inversor de 1,6 kW, a gente vai forçar um FDI de 0,72. Vocês vão ver daqui a pouco o motivo desse valor exato aqui. Ele vai ser satisfatório. De novo, né, realizando a conta agora com o inversor de 1,6 kW e o FDI de 0,72, a gente vai ter uma potência do nosso gerador fotovoltaico de 2,2 kWp. Lembrando, pessoal, só mesmo uma observação aqui, ó, os dois valores encontrados, 2,5 e de 2,2, estão maiores que a potência mínima de 2,11, né, que foi determinada. Então, estamos seguros aqui com essas escolhas de inversor e FDI. Caso a gente escolhesse um inversor ou um FDI que nos desse um resultado menor que 2,11, a gente já ficaria, né, em alerta, que a gente teria que trocar alguma opção, ou FDI ou inversor. Por quê? Porque a gente não vai estar entregando o mínimo desejado para o cliente. Então, por isso que a gente fez
esse cálculo inicial para determinar o mínimo, simplesmente para que a gente tenha um parâmetro aqui, né? A gente não possa diminuir tanto também as nossas potências, né? Podemos dizer assim, e não entregar o que o cliente deseja. As escolhas são baseadas nos equipamentos disponíveis no mercado, né? Que como eu disse, eu analisei dentro de sites, né? Que são conhecidos aí que realizam venda de equipamentos e encontrei aqui essas duas opções. Aqui estão o Refusol, que é o de 1.6, e o GrowWatt de 2. Então essas foram as opções que eu encontrei no mercado que eu optei. Repare aqui o que eu disse sobre a capacidade máxima do FDI. Olha só, a potência do gerador fotovoltaico máxima suportado por cada um. Para o Refusol, o de 1.6 kW, de 1.600 watts de potência, ele suporta no máximo 2.400 watts, 2.400 watts pico, né? Então, o FDI mínimo, né, dele é de 0.67. Então, pessoal, olha só, voltando aqui para vocês verem o cálculo que eu fiz, ó. Reparem, o de 1.6 eu encontrei 2.2 kW de arranjo. Ele está menor que o máximo suportado, então tá tranquilo. A gente pode olhar também pelo FDI, ó. O FDI que eu escolhi foi de 0.72. Ele está maior que o mínimo. O mínimo que ele suporta é 0.67. A gente está com 0.72. Então, estamos seguros até agora com as escolhas feitas de FDI, ok? Lembrando que, só para resumir, a nossa potência do arranjo, ela né, que eu escolhi para o meu projeto, ela está menor do que o máximo suportado pelo inversor, ok? Ou seja, o FDI que eu optei no meu projeto, ele está maior que o mínimo suportado pelo inversor. Então, eu estou também seguro nesse sentido. Para o GrowWatt aqui, mesma coisa. Ele é de 2.000 watts e a potência do gerador que ele suporta, o máximo que ele suporta é de 2.800. Eu estou colocando nele, né, teoricamente, que com o FDI que eu escolhi, 2.5 kW, 2.500 watts pico. Então, estou também seguro. 2.500 menor que 2.800. O FDI mínimo dele é de 0.71. Eu estou forçando 0.78. Então, também estou tranquilo, né? Uma coisa leva a outra aqui, pessoal. Então, fiz essa primeira análise, estou seguro com as escolhas, podemos seguir. Então, resumindo, para o inversor Refusol de 1.6, colocamos como meta um FDI de 0.72, entre parênteses aqui, ou seja, 2.2 kWp para o arranjo. Para o GrowWatt aqui de 2 kW, a gente colocou a meta de 0.8 FDI, 2,5 kWp para o arranjo. Ainda na etapa 1, coletamos agora a opção de módulos. A gente deve se ater o custo, né? Obviamente, também é uma informação importante, não extrapolar. A gente tem que pesquisar bastante para ver se não tem um módulo que ele tem uma potência, mas o valor ele está muito acima do que está sendo vendido no mercado. Então, tem que ser uma procura bem profunda. Gaste tempo fazendo essa pesquisa, porque você pode encontrar um equipamento com um preço melhor em algum site ou em alguma coisa que, se você não tivesse procurado tanto, não teria encontrado. Então, a gente deve se ater a várias informações importantes aqui. Custo, dimensões dele, né, de acordo com as dimensões de onde será instalado, o peso, a durabilidade também é muito importante. E o mais importante de tudo, sempre comprar em marcas confiáveis e com o certificado do Inmetro. Não comprem equipamentos que não tenham essa certificação, porque aí o seu projeto vai estar assumindo um risco muito grande. Então, pessoal, a gente optou aqui 3, eu coletei 3 aqui, né? 2 da marca Ressan e uma da BID. Então aqui está só um exemplo aqui do selo do Inmetro, né? Aqui do Procel. Então escolhi aqui, ó, o Ressan de 160, um de 280 e um de 335 watts. O preço deles aqui está fazendo sentido, né? O mais potente é o mais caro. O rendimento deles, de cada um, e todos têm o certificado do Inmetro. Agora, o que a gente vai ter que fazer, como eu disse para vocês, é começar a fazer as análises sobre como que cada módulo casa com cada inversor. Então, nós temos 3 módulos e 2 inversores. Então, teremos que fazer 6 análises. Entender, né, quantos módulos vão ser necessários para atender a demanda em cada caso e ver também qual que é a forma que os nossos equipamentos vão conversar no sentido de tensão de entrada, corrente de entrada,
e etc, né? Todos esses elementos, né, esses fatores elétricos, que daqui a pouco a gente vai começar a fazer os cálculos. Só para a gente, então, antes de iniciar as contas, né, de módulos em série, strings em paralelo, a gente vai mostrar como que a gente analisa, o que que é importante analisar dentro de uma folha de dados, aqui no caso, primeiro, de um inversor, né? Aqui peguei a folha de dados do inversor da GrowWatch, que é só para exemplificar. Então, aumentei a imagem, destaquei aqui algumas informações importantes, que são as informações elétricas, né? Aqui a potência máxima fotovoltaica recomendada, então já tinha até citado ela anteriormente, 2.800 é o máximo que ele suporta, né, de entrada de potência fotovoltaica. A faixa de tensão do MPPT, isso aqui vai ser muito importante, né? Ele trabalha de 50 a 500 volts. Aqui a barra da tensão nominal é 360, mas o que importa para a gente é essa faixa de trabalho aqui dele. Ó. O MPPT dele trabalha nessa faixa, a faixa de rastreio do MPPT. Mais para frente nós vamos ver que esse valor ele entra num cálculo muito importante para o projeto. A corrente máxima de entrada do MPPT, do rastreador 13 amperes, e ele tem um MPPT e suporta uma string por MPPT. Então, isso quer dizer que você pode, para esse inversor, colocar apenas uma string. Ele tem uma MPPT, ele tem só um rastreador, né? Então, por exemplo, você não pode colocar nesse inversor, obviamente até porque ele não tem mais de uma entrada para suportar mais de uma string, mas vamos supor que ele tivesse, se ele suportasse receber duas strings. Você não pode colocar uma string com 5 e uma com 4 inversores, 4 módulos, por exemplo. Por quê? Porque ele tem só um rastreador. Você não pode colocar números de módulos diferentes em o mesmo rastreador, porque isso vai causar problema na geração do seu sistema. Nesse caso, a gente não vai se preocupar com isso, porque ele tem apenas um rastreador mesmo e tem uma entrada para string. Seguindo aqui mais informações importantes, destaquei que agora a eficiência máxima do nosso inversor que foi escolhido no final do projeto, essa informação pode ser importante para um desempate, né, para a questão de um argumento melhor para ser uma escolha para o seu cliente. Então, a eficiência também é um fator legal de destacar. As características físicas também devem ser olhadas, o tamanho e o peso. No caso, para quando você for fazer um projeto real, a gente tem que olhar isso na questão de onde vai ser instalado, o peso que o local onde vai ser instalado suporta, é o máximo suportado, então também fica aí o destaque. Para o caso do módulo, eu usei aqui uma folha de dados também, destaquei aqui algumas informações importantes. Esse primeiro quadrado aqui são as informações elétricas, né? Os dados elétricos aqui eles sempre vão ser os mais importantes para a gente. O primeiro aqui é a potência máxima, né, do nosso painel em watt-pico. A tensão a tensão de circuito aberto, corrente de curto-circuito, a potência máxima, né, a VMP, a tensão de máxima potência, perdão, a corrente de máxima potência e a eficiência do módulo. Então, nós veremos também mais à frente que muitos desses elementos aqui, eles serão usados para os cálculos, né, que determinam o número de módulos em série e strings. Seguindo, os dados elétricos também são muito importantes, mais importantes, eu digo até, para o módulo do que para o inversor, né? Porque devemos saber o peso, o tamanho, porque pode ser que a gente faça os cálculos e dentro do local onde será instalado não suporte. Então, como eu disse, pessoal, já vai ter aqui todo aquela documentação que eu não estou citando aqui, mas aquele laudo técnico do peso, a gente vai saber a área do local que vai ser instalado. Então, tudo isso deve ser levado em conta antes de se iniciar, né? Antes de começar a fazer a escolha. Então, eu não estou colocando esses detalhes, mas citando aqui para vocês que isso deve ser levado em conta. Outras informações que vamos utilizar para fazer nossas contas são o NOCT aqui. O NOCT é uma informação importante que é a temperatura nominal de operação da célula. Mais para frente vocês vão ver, porque, pessoal, essas informações que estão aqui, esses dados elétricos, eles são para os valores padrões de teste.
Os padrões de teste, eles não se aproximam muito da realidade. Então, né, da realidade onde vai ser instalado o nosso sistema. Então, o que a gente faz? Nós faremos os cálculos para o STC, né, que é as condições padrões, e em seguida a gente vai fazer uma mudança de temperatura. Esse NOCT, ele é um parâmetro que ele auxilia a gente, né, ele conta para que nós façamos as contas considerando uma temperatura que o painel atua maior do que a padrão. Mais na frente nós vamos ver como faz essa conta. Esse coeficiente de VOC também será um fator importante dentro da fórmula que converte, né, que coloca o nosso módulo dentro de uma situação mais realista. Então, vamos lá. Agora podemos iniciar a etapa 2 aqui, ó. A etapa 2 nós vamos calcular os módulos em série, strings e a escolha final. Então, começamos calculando o número de painéis em série, strings, para todas as combinações de módulos inversores coletados. Coletamos, então, como eu disse, seis combinações possíveis, 2 inversores e 3 módulos. A gente deve garantir que a tensão de trabalho, então essa aqui é a primeira regra, né, pessoal? A primeira coisa que devemos cumprir aqui. A tensão de trabalho do arranjo, ele sempre fica entre a tensão de circuito aberto e a tensão de máxima potência. Ele sempre trabalha nesse range, né, nessa faixa. Então, essa faixa ela deve estar dentro da faixa de rastreio do MPPT. Senão, o inversor não vai reconhecer o que está sendo entregado a ele, a potência entregada. Então, a tensão de trabalho do arranjo tem que estar dentro da faixa de rastreio. Beleza? Primeira coisa. Segunda coisa, a corrente máxima da potência, a corrente máxima potência do arranjo, né? O IMP, que também é um parâmetro lá que a gente vai utilizar olhando a folha de dados, ela tem que respeitar a corrente de entrada do inversor. Obviamente, né? A gente não pode colocar uma sobrecorrente dentro do inversor. Então, a corrente que sai do arranjo ela deve ser menor que a corrente máxima suportada na entrada do inversor. Ok? Então, esse foi o segundo. E terceiro aqui, os cálculos devem ser feitos para as condições padrão, como eu disse, que elas não são tão reais, e para as condições mais reais de temperatura, onde vamos usar o NOCT e aquele coeficiente de VOC lá que eu citei para assumir essas condições. Então, com isso, realizando essa mudança para condições mais reais, nós vamos ter um novo VOC e um novo VMP. Ó. O VOC e o VMP é onde o meu módulo trabalha. Lembrando, né, pessoal? Ele trabalha entre VOC e vai ter VMP. Quando a gente fizer a mudança de temperatura, né, de sair das condições padrão, a gente muda esse range, a gente muda o valor de VOC e o valor de VMP. Então, teremos que calcular os novos valores e ver quais são as condições para esses novos valores, ok? Então, começando aqui, a gente calcula a temperatura real. A temperatura real, como eu disse, eu comecei aqui a considerar que o meu sistema não vai trabalhar dentro das condições padrões de teste. Quais são as condições padrões de teste? É uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado, 25 graus Celsius e uma massa de ar de 1,5 gramas. Então, pessoal, o nosso arranjo não vai trabalhar em 25 graus Celsius, vocês concordam? Então, a gente tem que fazer uma transformação aqui, encontrar uma temperatura real de trabalho, podemos dizer assim. Para isso, a gente considera o NOCT, como eu disse aqui, ó, vai entrar na fórmula. Então, essa é a fórmula para calcular a temperatura real. A temperatura real vai ser a temperatura do ambiente, aqui eu peguei dentro do site do IMET ou algum outro site, a temperatura do local, aqui no caso Juiz de Fora, para o nosso estudo de caso, mais a irradiância do STC, né, nas condições padrões, 1000, então aqui vai entrar 1000, dividido por 800, que multiplica o NOCT, aqui no caso, para esse exemplo aqui, só para exemplificar aqui, seria 45, que entrar aqui, menos 20. 820 são valores padrão aqui da fórmula. Então, essa aqui é a fórmula que a gente vai usar para o projeto daqui a pouco, beleza? Seguindo, então, calculamos a temperatura real de atuação da célula, né, do módulo, perdão. Agora, como eu disse, a gente vai ter que encontrar os novos valores de VOC e VMP. Por quê, pessoal? Olha, ó, só para recapitular para vocês não se perderem. No STC, né, nas condições padrão de teste do painel,
a gente tem um VOC e um VMP. Como a gente saiu das condições padrão, a gente tem que encontrar um novo VOC e um novo VMP. Então a gente já encontrou a temperatura real, né? Eu chamei aqui como temperatura real, tá aqui. Então o VOC real vai ser o VOC do STC, que multiplica 1 menos o coeficiente de VOC, que é esse valor também que tem presente na folha de dados, como eu já mostrei antes, e vai multiplicar pela temperatura real encontrada menos a temperatura no STC. Mesma coisa para o VMP, só que onde era VOC vai ser VMP aqui, pessoal. Então, essas são as fórmulas que nós vamos utilizar. Aqui eu destaquei os valores antigos de VOC, 38.2, e VMP era 31.4. Aí, ó, realizando a conta, um exemplo aqui, ó, vamos ver como é que realiza a conta. Ó, primeira fórmula, encontramos a temperatura real. A temperatura real vai ser a temperatura do ambiente, do local, em média, né? Peguei a média aqui de Juiz de Fora, do endereço, 26,25, mais 1.000, a radiância, dividido por 800, que multiplica 45, ó, 45 é de onde? É aqui da folha de dados mesmo, ó, 45 menos 20, fiz essa parte aqui, eu encontrei um valor de 57,5 graus. Isso quer dizer, então, que a temperatura real que o nosso painel vai trabalhar é aproximadamente 57,5 graus. Agora podemos encontrar um novo VMP e um novo VOC. A VMP aqui, esse aqui é o antigo. A gente vai, ó, então vamos lá. O VMP antigo 31.4, ó, 31.4, que multiplica 1 menos 0,0032. Por quê, ó? O coeficiente de VOC é 0,32%. Então, dividimos por 100 esse valor que está aqui. Então, ó, é só andar com ponto duas casas para a esquerda. Então, 0,0032, que multiplica a temperatura real, que foi encontrada antes. Aqui, ó, passou para cá na fórmula, menos 25. Por que 25? Porque 25 graus é a temperatura das condições padrão de teste, 25 graus. Então, encontramos um novo VMP de 28,13. Realizamos a conta. E o VOC real agora, a mesma coisa, né? A mesma conta, só que para valores de VOC, nós encontramos 34,22. Então, nós utilizaremos esses parâmetros aqui, VOC e VMP, o real, tanto o real quanto o padrão, para determinar opções de módulos, né? Quantos módulos em série que o nosso inversor vai suportar. Beleza, pessoal? Então, se ficou confuso essa fórmula aqui, assistam com calma, anotem aqui a fórmula. Eu vou realizar as contas para o projeto aqui, para nós fazermos os testes, né, das opções que coletamos, mas se ficou alguma dúvida, voltem o vídeo. Se eu tiver feito alguma coisa errada também, comentem aí, alertem aqui pelo fórum do curso ou pelo Classroom, mas a conta é bem simples, não tem nada de muito complexo. Talvez em um primeiro momento que você veja fique um pouco confuso, mas eu garanto que é bem simples, e quando eu for fazer para o nosso estudo de caso, eu espero que fique mais claro. Beleza, pessoal? Mas no mais, assistam de novo aqui com calma, façam algum exemplo, procurem alguma folha de dados aí dentro da internet, de algum módulo que provavelmente terá todos esses dados aqui. Vocês podem fazer essa conta aqui para treinar um pouco antes de começar de fato o trabalho final lá que vocês vão fazer no curso, beleza? Então, agora a gente pode iniciar, a gente vai passar agora aqui para realmente fazer as contas, né? Então, resumindo, né? O que a gente tem que buscar? Vamos lá. VMP. Aqui eu coloquei esse asterisco aqui, ó, porque a gente tem as informações do módulo, mas a gente tem que lembrar que a gente trabalha com vários módulos, né? Então, a gente não pode nunca fazer as contas para um só, né? A gente tem um arranjo de módulos, né, fotovoltaicos. Então, só para lembrar vocês, pessoal, que não é um módulo só, não, né? É o arranjo todo. A potência, por exemplo, VMP, não vai ser aquele valor aqui, ó, não vai ser esse valor encontrado aqui, né? Não vai ser 28,13. 28,13 é de um painel. A gente terá vários painéis. Então, ó, o VMP do arranjo, ele tem que ser maior que a tensão de rastreio mínima do MPPT, do inversor. A tensão de circuito aberto do arranjo tem que ser menor que a tensão máxima de rastreio do MPPT. Beleza, pessoal? Agora, mesma coisa para o real. A tensão de máxima potência real do arranjo tem que ser maior
que a tensão mínima de rastreio do MPPT. A tensão de circuito aberto real do arranjo tem que ser menor que a tensão máxima de rastreio do MPPT. A corrente de máxima potência do arranjo tem que ser menor que a corrente de entrada máxima do inversor. Com esse primeiro aqui, a gente determina as possíveis quantidades de módulos em série que a proposta suporta, com essas quatro condições. Com essa condição aqui da corrente, a gente determina as possíveis quantidades de strings que a proposta vai suportar. Beleza? Analisando tudo isso aqui depois, ó, quantas strings e quantos módulos em série, a gente vai ter o resultado e vai optar pelo melhor FDI ou o melhor preço. Aqui no caso, eu vou buscar o melhor preço para o meu comprador. O FDI, ele foi um parâmetro inicial para a gente, mas a gente vai buscar ele, obviamente, dentro do projeto. Mas, caso a gente encontre um FDI diferente, mas que dê um valor mais viável, você pode optar por ele. Provavelmente eu também vou optar aqui, caso aconteça. Para fazer essas contas, você pode fazer aí também com papel, um lápis aí, né, na mão, mas eu vou mostrar para vocês como faz pelo Excel aqui, né? Eu vou utilizar uma planilha que eu vou realizar para vocês aqui, que eu vou montar para vocês, e vou fazer a análise primeiro do inversor 1, né, o primeiro inversor que eu coletei, que no caso é o Refusol, e o primeiro módulo também. Então, eu lembro vocês que eu teria que fazer essa análise 6 vezes, seriam 6, então 6 planilhas diferentes, né, fazendo a análise de cada conjunto, né, inversor e módulo. Eu vou fazer o primeiro para vocês e os outros eu já terei o resultado pronto aqui, já havia feito esse estudo e no final eu mostro o balanço e a gente escolhe a melhor opção para o cliente. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para o Excel e a gente faz esse estudo. Aqui estamos então no Excel para realizar os cálculos, né? Para a análise do inversor de 1.600, né? De 1.600 watts e o painel de 160 watt pico. Lembrando que a condição é procurar um FDI que se aproxime de 0,72. Se você não tiver acostumado a usar o Excel, nunca tiver utilizado, não tem problema. Vocês podem utilizar fazer essas contas que eu vou mostrar aqui no papel mesmo ou em algum outro software, né, o LibreOffice ou algum outro que você esteja mais acostumado. Eu vou usar o Excel aqui para ficar mais simples, né, de explicar e um pouco mais didático, espero. Então, para começar, pessoal, a gente vai determinar a potência do gerador fotovoltaico, que nada mais é do que a razão entre, a gente vai fazer aqui a razão entre a potência do inversor, 1.600, dividido pelo FDI procurado, né, buscado aqui. Então, a potência do nosso gerador vai ser algo próximo, né, de 2.222 watt-peak. Talvez não seja exatamente esse valor, mas vai se aproximar disso. O próximo passo é determinar quantos painéis em série o nosso inversor suporta, ok? Então, temos o inversor e temos o modelo de módulo, né, de painel. Vamos ver quantos desse painel que o nosso inversor suporta, ok? Primeiro, nós vamos utilizar as condições padrão de teste, que no caso vai ser o VOC, vamos colocar aqui, ó, VOC 23,60 e aqui embaixo o VMP, beleza? 18,32. Aí agora basta a gente colocar digamos assim, opções, né? Vamos colocar aqui, ó, de 4 painéis em série até podemos colocar aqui um valor 22, mais ou menos. Isso aqui é a opção do projetista, ok? Quero testar essas opções, né? Vamos ver se, por exemplo, o nosso painel vai aguentar de 4, né? 4, 5, 6, 7 até 22, né? Para isso, o que a gente precisa fazer? Só lembrar daquela regra, né? Os painéis em série, quando a gente coloca em série, a corrente é a mesma e a tensão soma. Então, aqui ó, a gente faz um produto. A gente vai fazer 23,6, vai fixar essa célula aqui para ela não andar, apertando F4, vezes a quantidade que a gente está testando, vezes 4. Então, ó, agora basta a gente arrastar essa fórmula até o 22. Qual que é a condição? O VOC tem que ser menor que o VMPPT máximo, ou seja, a tensão de circuito aberto do painel, né, do arranjo, ela tem que ser menor que a tensão
a tensão máxima de rastreio do MPPT. Qual que é a tensão máxima aqui, ó? Vemos que é 500. Então, tudo que for maior que 500 está fora. A gente analisa aqui, ó, tudo ok, tudo ok. No 22 não foi. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, ruim. Então, vermelho está fora por enquanto. 22 não vai ser viável para a gente. O nosso inversor não suporta 22 módulos em série desse modelo de painel, porque a tensão de circuito aberto vai ultrapassar o limite dele aqui. Então, todas as outras opções estão válidas dentro da faixa. Então, ó, vou colocar de verde aqui o valor que está bom por enquanto. Fazemos a mesma coisa agora para a tensão de máxima potência, que tem que ser maior agora do que 50, que é o valor mínimo da faixa de rastreio desse inversor. Então, a gente faz a mesma coisa. Vai ser o VMP, que está aqui, 18,32. Eu vou segurar esse valor para ele não andar na fórmula, apertando F4, vezes as opções. Vai aqui do 4 até arrastando o 22. Todos estão maiores que 50. Então, a gente vai colocar aqui, ó, todos válidos. Porém, o 22, ó, ele passou. Então, ó, para que as opções elas continuem sendo, né, viáveis, tem que os dois serem, os dois limites devem ser estabelecidos, né, respeitados. O 22 não respeitou esse limite, então, ó, a gente já pode desconsiderar essa quantidade. Agora a gente vai fazer esse mesmo procedimento, só que para as condições mais reais, em que os módulos, a gente vai considerar que os módulos trabalham em condições de temperatura um pouco maiores do que as condições que são consideradas no teste, né, nas condições padrão de teste. Então a gente tem que transformar, encontrar qual que é a temperatura provavelmente, digamos assim. Para isso a gente tem essa fórmula que foi vista já também. A gente só precisa agora passar ela para o Excel. Como é que a gente faz isso? Vou colocar aqui, ó, igual. Antes disso, ó, só um detalhe, a gente só vai colocar aqui para deixar organizado a temperatura ambiente, que é um parâmetro que vamos utilizar na fórmula, a temperatura, a irradiância, eu vou chamar de irrad, e aqui, ó, eu vou colocar o resultado, ok? Vou colocar aqui, ó, T real, aqui vai ser o resultado. Então, ó, o Tamb é 26,25, né? Vou usar esse valor aqui que foi consultado, é a temperatura média aqui da cidade, onde está sendo realizado o estudo de caso, e a irradiância, como já foi visto, é 1000 watts por metro quadrado. A gente pode, então, agora fazer a fórmula, que basta colocar o sinal de igual e traduzir, né? Passar essa fórmula para a linguagem do Excel. Então, ó, vai ser a temperatura ambiente, que está aqui nessa célula, mais, abre parênteses, abre de novo parênteses para fazer essa divisão aqui, ó, irradiância 1000 dividido por 800, fecha parênteses, vezes, abre de novo parênteses, o NOCT. Essa informação é encontrada aqui, ó, nas informações do painel, então 45 menos 20, ok? Fecha parênteses, fecha de novo, Enter. 57,5 é a temperatura considerada que o painel vai realmente atuar. Então, calculamos aqui 57,5. Agora, com essa temperatura, temos um novo VOC e um novo VMP. A gente vai calcular eles agora. Como é que a gente faz isso? Só, mais uma vez, copiar a fórmula, passar a fórmula para o Excel. Então, igual, aí pega o VOC das condições padrão de teste, aqui, ó, 23,6, vai multiplicar, abre parênteses, 1 menos o coeficiente de VOC, que é 0,32, mais, lembra que está em porcentagem, então temos que andar com a vírgula para a esquerda, 1 menos, vou até abrir parênteses para ficar mais organizado aqui, ó, 1 menos, abre parênteses, 0,0032, que multiplica a temperatura real, que foi calculada aqui em cima, ó, menos a temperatura das condições padrão de teste, 25 graus Celsius. Fecha parênteses, fecha de novo e fecha mais uma vez. Podemos, então, encontrar a nova temperatura, a nova tensão de circuito aberto, que vai ser de 21,14 volts. Agora, a mesma coisa para o VMP, né? Só vai trocar agora que nós vamos utilizar aqui, ó, o VMP 18,32. A gente vai multiplicar vezes, abre parênteses, 1 menos, abre de novo parênteses, 0,0032. Esse coeficiente ele é usado nos dois, tá, pessoal? Ele é chamado de coeficiente de VOC, mas ele é utilizado para
encontrar esses dois valores de tensão aqui, beleza? Então, 0,0032, a gente vai multiplicar isso por, abre parênteses de novo, temperatura real, que está aqui, que foi calculada, menos 25, que é a temperatura das condições de teste. Então, fechou parênteses, fechou, deu Enter. Então, 16,41 é a nova, é o novo VOC, né? O novo VMP, perdão. E 21,1 é o novo VMP, no VOC. Seguindo então, pessoal, agora a gente vai fazer a mesma coisa que fez aqui, ó, nessa, digamos assim, tabela aqui, né? Então, a gente faz de novo, agora, utilizando esses valores aqui, que são os reais. Então, o VOC aqui, ó, vou dar um igual só para passar aqui para baixo, e aqui eu vou dar igual aqui, ó. Então, a gente pega as opções que ainda são válidas, né, pra gente, de 4 até o 21, né? Até o 21 aqui. O 22 já foi excluído porque ele não está respeitando uma das condições. Basta agora fazer de novo a multiplicação. Vai ser agora com esse valor aqui, ó. Fixa ele apertando F4 vezes os números de teste aqui. Então, do valor 4 até 21. Mesma coisa aqui agora para o VMP. Fixa o valor vezes 4. E podemos arrastar a fórmula também aqui. Aí a gente faz uma nova análise. Se tiver algum valor aqui em cima maior que 500, ele está fora. Nenhum está maior que 500, então a gente pode continuar considerando até 21 de 4, até 21. Esqueci de marcar esse aqui. E aqui embaixo, nenhum está menor que 50. Então, também todos estão dentro da faixa de rastreio do MPPT, do inversor. Então, ó, encerramos aqui a primeira etapa. A gente já tem as opções, a gente já sabe até quantos painéis em série que o nosso inversor suporta. Ou seja, a gente já entende qual a tensão que vai manter, que vai ficar dentro da faixa de rastreio do inversor. A partir de 22, a gente já começa a ficar fora, então até 21 a gente pode considerar. Agora a gente vai começar a ficar mais específico para o projeto, porque afinal a gente vai começar a perceber que 4 painéis, por exemplo, 5, 6, não vai entregar a potência que a gente necessita para esse estudo de caso. Então, essa primeira etapa foi apenas para ver quanto que o nosso inversor está suportando, qual que é a faixa dele de acordo com esse módulo escolhido. Determinado, então, até quantos painéis em série que o nosso inversor suporta, vamos passar agora para determinar quantas strings em paralelo ele também vai conseguir suportar no projeto. Para isso, a gente começa dividindo, né, encontrando qual que é o número total de painéis que o nosso sistema tem que ter. Isso vai ser a razão entre a potência do gerador fotovoltaico dividido pela potência de um módulo individual aqui de 160. Então, isso dá para a gente aproximadamente 14 painéis, isso quer dizer que são 14 painéis necessários para atingir a potência que a gente quer no projeto, que é essa aqui aproximadamente, 2.222 watt-pico. Lembrando que isso foi definido pelo FDI, que foi forçado, C072, por opção do projetista. Se mudasse esse valor, isso aqui ia mudar, consequentemente, alterando bastante coisa aqui no projeto, ok? Então, pessoal, o número total, ele também pode ser representado assim, ó, com o número de painéis em série vezes o número de strings. Intuitivamente, a gente consegue fazer essa conta. Reorganizando aqui, então, o número de strings é o número total, no caso aqui encontrado, aproximadamente 14, dividido pelo número de painéis em série, que são todas essas opções aqui que ainda temos viáveis, né? Do valor 4 até 21, o nosso inversor suporta. Então, a gente vai fazer o mesmo teste agora para encontrar, então, quantas strings a gente tem. A gente vai fazer essa fórmula aqui, ó. O número de strings é o número total. Vou colocar o número total aqui, ó, no cantinho aqui, né? E em cima eu vou colocar as opções que ainda estão válidas, né? 4, eu vou até 21, beleza? A gente testa agora, a gente vai fazer divisão. Aqui vai ser igual a divisão do número total. Eu fixo aqui esse valor e divido pela opção acima. E arrasto a fórmula até o final. Aqui deu valor quebrado, mas a gente
pode pensar assim, eu não consigo ter 2.7 strings, por exemplo. A gente arredonda para cima ou para baixo, né? Mais seguro que seja para cima, ok? Então, ó, para 4 módulos em série, a gente teria que ter, a gente consegue ter pela divisão aqui, ó, o resultado que a gente consegue se aproximar mais desse, né, da potência de geração de 2222, vai ser arredondando para cima aqui, ó, 4, 3 ou 4, vou colocar 4 aqui, ó, daria 16 painéis, então, né, 4 strings de 4 painéis, 4 vezes 4, 16. O que quer dizer isso? É o máximo que a gente consegue se aproximar, né, com 4 painéis em série. Para a gente se aproximar o máximo possível da potência de 2222, teríamos que colocar, então, entre 3 e 4 strings. A gente agora vai arredondar para os próximos valores aqui, ó. Vou colocar aqui, na verdade, 3, né? 3 aqui arredondando para cima. Oh, perdão, escrevi errado. 3. A gente arrasta essa fórmula aqui, ó. Aqui eu coloco 2 para ficar mais aproximado. Aqui 2 também. Vou arrastar o 2 até aqui, mais ou menos. A partir do 10, de 10 painéis em série, eu coloco uma string. Então, até aqui com uma string. Beleza? Como eu expliquei, esse é o motivo de dar esses valores. A gente arredondou, né? Fez a divisão, arredondou. Posso pegar outro exemplo aqui, então, ó. Se eu quiser colocar 10 painéis em série, eu com uma string é o que eu vou conseguir para alcançar, né? Vai ficar bem próximo, né? O mais próximo de 14. Com duas strings, por exemplo, ficaria em 20, já ultrapassaria. Então, o mais próximo aqui fica com uma string para aproximar da potência do gerador que a gente está buscando, né? De 2222. Agora, a gente vai eliminar algumas opções, né? Algumas opções aqui, porque a condição que deve ser respeitada, ela é essa. A corrente de máxima potência tem que ser menor do que a corrente máxima de entrada, né, do inversor. Aqui, então, a gente vai colocar a corrente de máxima potência do painel 8,85, o IMP, né? E lembrando, então, ó, isso aqui são strings, né? São linhas de painéis em paralelo. Aí eu lembro mais uma vez, painéis em paralelo, né? As linhas em paralelo, a corrente soma e a tensão é a mesma. Então aqui, ó, com 4 strings, né? A gente vai ter que fazer, opa, perdão, célula errada aqui, ó. Esse aqui vai ser o IMP de um painel, né? Como são 4 em série, né? 4 linhas de painéis em série, a gente vai multiplicar isso vezes 4. Aqui eu só vou segurar a fórmula aqui, ó, para a fórmula andar, do Enter, 35,4. Eu arrasto essa fórmula até o 21 e agora eu analiso. Tem que ser menor, ó, menor do que a corrente máxima de entrada do inversor. Qual que é a corrente máxima de entrada do inversor? Tá aqui, ó, 12 amperes. Então, pessoal, ó, a gente já pode eliminar 35, 26 até 9 aqui, ó, até 9, até todos que estão com menos, com mais de uma string a gente elimina. Isso já poderia ser até antes, né, visto, porque a gente não tem mais MPPTs no nosso inversor. A gente tem menos MPPT, então a gente só suporta uma string, né? A gente não tem nem entrada, esse inversor não tem nem entrada para mais de uma string. Aqui eu fiz a análise mesmo para mostrar numericamente a inviabilidade dessas 4 opções aqui. Então a gente elimina. Tudo eliminado aqui, a gente vai fazer a análise de 10 até 21 agora e ver o que vai ser melhor para a gente. Então eu vou só colocar em verde aqui e podemos passar agora para a próxima etapa. A próxima etapa, então, é encontrar a potência total do gerador de acordo com as opções que ainda estão válidas aqui em jogo. Lembrando que eliminamos aqui as opções com 4 módulos em série até 9, porque com as opções teríamos que colocar mais de uma string, e isso fez com que a corrente de máxima potência do arranjo ficasse maior do que a corrente máxima de entrada que o inversor suporta. Então agora temos que avaliar de 10 até 21 apenas essas opções aqui, e a gente então vai encontrar qual que é a potência do gerador, né, para cada uma dessas opções. Então, ó, a potência de um painel é 160, então a gente tem 10, né, até 21.
Lembrando que são todos com uma string, então não temos que multiplicar, né? Se, por exemplo, se tivesse alguma opção com mais de uma string que fosse válida, alguma opção válida com mais de uma string, teríamos que colocar aqui, né? Fazer o produto. Isso aqui é 10 vezes 1 porque é uma string, 11 vezes 1 porque é uma string e assim por diante. Se, por exemplo, fosse 9 painéis em série com duas strings fosse válido, seria um total de 18 painéis. Então, teria que ter opção aqui, né, com 18. Ela não foi válida porque a corrente ultrapassou, né, ultrapassou a corrente máxima suportada. Então, todas as opções que estão em jogo aqui é com uma string, só multiplicamos então o número de painéis em série vezes 1 e mantivemos aqui esses valores. Agora vamos encontrar a potência. Vou até fazer aqui um título para essa tabela aqui, ó. Ela vai ser a tabela que determina a potência do gerador fotovoltaico, ok? Então, como é que a gente faz isso? A gente tem um painel 160 watt pico. A gente só multiplica. Então, a gente faz aqui, ó, 160, fixa essa opção, faz vezes 10, dá Enter e anda com a fórmula até o 21. Então, a gente tem essas opções aqui, ok? Agora, a gente tem que resgatar essa condição. A potência mínima do gerador fotovoltaico, que foi calculada lá no segundo vídeo, ela tem que ser, a gente tem que lembrar dela sempre. Então, ó, olha só, a gente já pode eliminar, ó, 2.11 é o mínimo. Então, até aqui, ó, até aqui a gente tá fora, tá menor que o mínimo, a gente não vai estar entregando o que o nosso cliente, é o mínimo que foi estabelecido por ele, né, que a gente estabeleceu no projeto. Então, de 14 até 21 ainda está válido. Então, a gente está só filtrando cada vez mais o nosso projeto, né, as opções, né, que são válidas para o projeto. Então, agora a gente tem de 14 até 21. Agora, nós vamos analisar o FDI. A gente vai voltar para o FDI. Qual a opção que vai aproximar mais o FDI de 0,72 que é desejado? Para isso, o que a gente faz? A gente pega aqui, lembrando que o FDI é a divisão da potência do inversor pela potência do gerador fotovoltaico. Então, a gente coloca aqui a potência do inversor, que é de 1.600 watts, e vai dividir por todas as potências que ainda são válidas, né? No caso aqui, ó, é a tabela de cima. Então, de 14 aqui, ó, equivale ao 14 aqui, até o 21. Então, a gente só andar se a gente andar assim com a fórmula, ó, ele vai, opa, andei demais aqui, ó, ele vai chegar até o 21. Então, esse aqui equivale a 21 painéis. Vou colocar mais um título aqui para ficar organizado também, ó, claro aqui. Aqui, essa tabela equivale a tabela do FDI para cada quantidade de painéis. Então agora a gente faz a divisão, né? O FDI, como eu lembro vocês, é a razão entre a potência do inversor, vou fixar aqui também, e dividir pela potência do gerador, que é determinada pelas quantidades vistas acima aí. Ó, então, pessoal, eu vou andar aqui agora com a fórmula também. E a gente tem aí, ó, vários resultados, vários FDIs. Lembrando que o nosso objetivo era ficar próximo do valor de 0,72. Bom, algo que vai ajudar a gente a eliminar algumas opções também é isso aqui, ó. A opção, né, o FDI mínimo suportado, pelo inversor refursal é de 0,67. Então, qualquer valor menor que 0,67, a gente pode eliminar. A gente poderia olhar também aqui, até mesmo eliminar algumas opções antes, porque a potência do gerador fotovoltaico máxima que esse inversor suporta é 2.400. Essas informações elas equivalem. Então, a gente poderia olhar para essa informação aqui e eliminar, então, essas opções que são maiores que 2.400. Então, a partir daqui, ó, a gente poderia já estar eliminando essas opções. Então, 14 e 15 ficou as duas únicas válidas. A mesma coisa aqui, ó. Aqui equivale ao 14, né, e 15. A partir daqui, ó, tudo eliminado. Então, a gente pode eliminar porque os FDI estão menores do que o FDI mínimo. E aqui
é a mesma coisa que dizer que a potência do gerador está maior do que a potência máxima suportada pelo inversor. Então, pessoal, sobrou duas opções que são válidas para o projeto. 14, que vai ficar próximo do FDI de 0,72, com 14, 14 módulos, ou 15 módulos, que vai ter um FDI mais próximo de 0,7, de 0,67 aqui. Então, agora fica a opção do projetista. Eu vou optar também, colocar mais uma variável aqui nessa equação, para a gente decidir, que é o simples fato de que com 14 painéis, nosso projeto fica mais barato, né? Quanto menos, melhor, está gastando menos no projeto. Então, vou optar por colocar 14 painéis aqui no meu sistema dessa análise aqui, ok? Então, finalmente, a nossa opção, eu vou até fazer um texto aqui, né, para resumir qual que foi o resultado. Eu vou mostrar aqui, ó, a gente optou, então, optamos por 14 painéis, né, em série, colocados em uma string, resultando em um gerador de... A geração ela vai ficar de 2240, um pouco maior do que os 2222, do que a gente tinha colocado no início. 2240 é a unidade aqui, né, pessoal? Sempre é importante colocar a unidade. Watt pico. E um FDI de 0,71. Bem próximo do que foi estabelecido também. Então, esse resultado aqui, ele está bem satisfatório para o que a gente buscava, né? Então, esse aqui foi o resultado que a gente encontrou. E agora aqui, ó, como vocês podem ver, já até coloquei as outras análises foram feitas, já estão prontas aqui. E eu coloquei uma planilha aqui com os resultados. Aí a gente pode ver, pessoal, olha só. Vou fazer uma observação aqui, né? A observação é o resultado. A gente pode até colocar essa aba aqui igual a primeira aqui, ó. Pode até colocar aqui assim. Agora basta completar a tabela. O número de módulos foi 14. Estou por 14 módulos. A potência, 2240. A eficiência do módulo. A eficiência do módulo ela está sendo aqui, ó. A gente vai consultar que a eficiência do módulo é de 16,16. Então, colocamos aqui 16,16%. E o FDI da proposta, ele vai ser determinado pela razão entre a potência do inversor, né? Mesma coisa, a potência do inversor dividido pela potência do gerador, que foi resultado dessa opção escolhida aí, 0,7149. A gente pode arredondar aqui, ó, para 0,71. O valor total já está automaticamente somando aqui o total do módulo. A gente vai ter o resultado para 14 módulos, né? O preço dele é R$ 358,05. A gente vai ter um total de R$ 5.012,70, mas a gente vai ter que somar com o valor do inversor de 3.339. Aí a gente vai resultar numa proposta de 8.411. Então aqui estão todas as propostas. A gente pode ver que algumas tiveram umas observações aqui que levam em conta, por exemplo, tendo em vista a análise feita para a quarta proposta aqui, ó, a gente optou por 14, poderia ser 14, 15 ou 16, e mesmo que não fosse o FDI mais próximo de 0,8, que no caso foi o FDI buscado naquela proposta, ela resultou num valor melhor, né, financeiramente. Então, a gente aumentou um pouco o FDI, lembrando que, claro, esse inversor suporta esse aumento, e a gente foi para uma opção financeiramente mais viável. Então, como eu disse lá no início, isso aqui pode ser variável. Você pode, no momento, perceber que o FDI suporta uma certa mudança e você optar por outro valor visando a vantagem, né, financeira para o
para o cliente. Então, pessoal, é isso. Essa aqui foi a análise. Eu vou colocar essa tabela aqui também. Ela vai estar sendo mostrada lá na apresentação, que vamos voltar agora para finalizar. No mais, essa aqui é a análise, né? Essa foi a análise feita. As outras eu fiz da mesma forma que eu mostrei para vocês agora aí, desse inversor e esse módulo aqui, eu fiz para todos os outros e encontrei esses resultados. Beleza? Agora vamos voltar para lá para finalizar o nosso estudo de caso. Para encerrar então de vez o nosso estudo de caso, voltamos aqui para a apresentação, colocamos a tabela que estava lá no Excel e mostramos aqui os resultados, né, que foram o resultado de cada análise das 6 propostas, e eu destaquei a mais viável financeiramente. Pessoal, então, aqui que é o momento de eu, né, que vocês têm que lembrar que não basta olhar só mesmo para para essa vantagem financeira. Eu optei pelo valor mais barato apenas para finalizar aqui, né, para optar por uma escolha aqui no meu, no meu estudo de caso que está sendo simulado. Vocês também devem, no caso real, olhar outros fatores, questão de rendimento, qual que é o melhor, qual o melhor equipamento, né, para o projeto, qual que é a área disponível e o peso que o local está, ele permite que você coloque os painéis. Porque, por exemplo, aqui, ó, a opção que eu escolhi, ela vai ter que ser colocado 9, né, ou 8 módulos, né, no caso tem que ser feita essa análise, deveria ter sido feita previamente para determinar se é possível, tanto em questão de espaço quanto em questão de peso, colocar essa quantidade de painéis. Então, finalmente, né, escolhemos aqui, ó, o inversor da Growatt, o MIC 2000 TL aqui, e o painel da Ressan, né, todos os 8 painéis da Ressan. A gente vai ter uma potência de 2240, que é acima do mínimo, né, que o nosso cliente ele deseja, bem como a potência do inversor também é acima do mínimo. E ele vai pagar, né, vai fazer um investimento aí de R$ 7.573,16. O FDI do sistema dele é de 0,89. Eu optei por esse FDI visando mesmo a vantagem financeira. Eu poderia ter um FDI mais próximo do 0,8, que é o FDI de referência, né, que a gente estava seguindo aqui para esse inversor, mas eu vi que era viável fazer esse aumento no FDI para que tivesse um projeto um projeto financeiramente melhor, podemos dizer assim. A última etapa, então, a etapa 3, a última etapa de todo o nosso roteiro aqui, a etapa 3 da fase 3, né? Então, finalizando, eu só vou colocar aqui para vocês alguns softwares, né, que são opcionais, né? No caso, você pode escolher qual é o melhor para você, no caso de um projetista, né, que trabalha profissionalmente, que tem que entregar a documentação necessária para um projeto. Fica aqui essas referências aí com os softwares aqui que são usados no mercado, e fica o registro também da importância de se projetar, né, dimensionar os sistemas de proteção, cabeamento, aterramento e fazer a entrega desses documentos. Beleza, pessoal? Então aqui vai ficar só mesmo esse registro, e para finalizar o nosso estudo de caso, a gente conseguiu alcançar, né, a gente conseguiu escolher uma opção de inversor e de módulo fotovoltaico para um projeto simulando mesmo um estudo de caso real. Então, eu lembro vocês que esse roteiro ele foi criado por mim, né, Rafael, e é apenas uma das opções. Existem outras maneiras de você se guiar, né, na escolha, né, na confecção, dimensionamento de um projeto fotovoltaico. Essa é apenas uma maneira que eu encontrei para abordar aqui no curso. No mais, pessoal, eu fico por aqui. Agradeço vocês a atenção. Peço desculpas caso eu tenha me confundido em algum ponto ou não tenha sido muito claro. Lembro pela última vez, né, nesse vídeo, que estamos sempre abertos para tirar dúvidas, receber também sugestões, e caso tenhamos falhado, feito algum erro aqui também, pode alertar a gente pelos canais que eu já coloquei para vocês aí de comunicação. Beleza, pessoal? Então, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.